Vila, Sim. ainda que cena seja motivo de orgulho, qual o ato heróico que permitiria o título? Quais são os requisitos, Vila, para ser um herói nacional? Eu primeiro nem teria isso. Primeira coisa, né, não teria esse negócio de livro de aço e tal. Isso só dá confusão, mesmo com 50 anos, que eu acho que tem de ter uma distância histórica e tal, né? É muito questionável, tem muitas questões aqui, pode se polemizar. Por exemplo, a figura de Getúlio Vargas. Para uns, defensor do Brasil e da industrialização brasileira. Para outros, criador da pior ditadura que passou pelo Brasil, que matou mais que a ditadura militar, que foi o Estado Novo, que na prática começou não em 37, a 10 de novembro, começou em novembro de 1935 com a suspensão, na época da Constituição de 34 ainda, das garantias constitucionais, e é toda a violência que sofreu todos aqueles que se opuseram à ditadura varguista. Havia tanta gente presa que não havia nem presídio suficiente, se colocava em navios presídios, como, por exemplo, o Raul Soares. Fuzilamentos, tal. Então, é uma figura questionável. Por outro, aqueles que identificam a figura de Vargas com o nacionalismo brasileiro. Se nós voltarmos ao período independentista, a figura de Dom Pedro I também é muito polêmica, até o momento que ele abdica, em 1831, e vai participar depois da Guerra Civil em Portugal e depois passa o trono para sua filha, tal. Havia outros que naquele momento histórico lutavam pela República, né? E não pela continuidade da mesma Casa Real governando Portugal e o Brasil, que era a família dos Bragança. E se nós passarmos toda essa lista, é uma coisa muito complicada. Pegar um esportista, por exemplo, aí alguns que questionam que o automobilismo não é nem esporte para alguns, e colocá-lo como herói nacional, eu acho isso um abuso, um equívoco, rotundo equívoco tal. Então, a grande questão é que não deveria ter o tal de livro de aço tal. Primeira coisa é por aí, porque senão nós vamos falar quem? Por exemplo, a questão da independência, a figura do Tiradentes, para mim o Frei Caneca é N vezes mais importante que o Tiradentes, né? E não tenho, evidentemente, tempo aqui para expor, pela participação do Nordeste insurgente nas lutas independentistas. Tal, e a importância, por exemplo, da independência da Bahia, do 2 de julho, né, que é central de 1823, que é uma questão fundamental. O 2 de julho é um feriado que chegou em certo momento a ser um feriado conhecido nacionalmente. Basta lembrar que o Castro Alves tem 2 poesias sobre o 2 de julho, etc. É feriado na Bahia, mas devia ser... Hoje as pessoas perderam a noção de ser a importância histórica que foi a independência da Bahia para a independência do Brasil. Ou seja, é mais prudente, em certas questões, não entrar nessas confusões históricas. Isso daqui é uma absoluta perda de tempo. Vai virar um panfletarismo barato ao serviço do governo de ocasião. Então, tudo isso é absolutamente questionável. Na minha leitura, é perda de tempo. A presidente tem de fazer outra coisa, tem de governar. Para a gente encerrar esse assunto, triste o povo que precisa de heróis. Não, eu acho que é bom que a gente tenha heróis. Pessoas como exemplo... Registrada como heróis nacionais. É a ideia do Brecht. Eu discordo. Eu acho que o Brecht está absolutamente errado. Isso é uma passagem conhecida do Bertolt Brecht. Eu acho que é muito bom você ter referências morais, éticas. Por exemplo, no momento contemporâneo é difícil encontrar. Não precisa é o livro de aço. Esse eu acho uma porcaria.